Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, glória a Deus, maravilhoso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor. Como diz o salmista, nada tenho, Senhor, além de Ti. Tudo que eu preciso, tudo que eu sou, tudo que eu espero está no Senhor. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Porque tudo é dele. Tudo é feito por intermédio dele. E tudo vai para ele. Porque ele é o único. Ele é o mesmo hoje, ontem. E será para todo sempre. Quem subsistirá à tua presença, ó Deus? Quem é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Porque a nossa vida é como a erva que cresce hoje e amanhã perece. Mas o nosso Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Glória a Deus. Se um ser desse não merece toda adoração e louvor, quem merece? Glória a Deus. Irmãos, os nossos avisos aqui, na quarta-feira, nós temos o programa aqui do Êxodo, né, que todos já conhecem. Sexta-feira tem Eu Quero Mais, o grupo dos jovens. É comida, viu? Então, Eu Quero Mais, foi pouco. No sábado, o culto de jovens será em outra igreja. Nós encontraremos aqui às 18h30 para irmos juntos. É na Assembleia de Deus? É. No próximo domingo, seminário bíblico às 10 horas, culto de celebração às 18h30. O nosso compromisso com os alunos da Índia, o bispo Zezinho, já falamos aqui dos frutos, né, que o trabalho lá já tem dado, né, já está trazendo os frutos, e parece que os nossos 2 alunos estão se despontando muito bem. Né? Tá vendo? Glória a Deus. E vocês sabiam que nós somos de 20, quase 30 igrejas, né? Nós somos 33 igrejas. Nós somos os únicos que pagamos 2 alunos, que mantemos 2 alunos. E outros lá ficaram com inveja. Eu falei, olha, nossa igreja é pequena, a gente tem uma igreja maior, a gente consegue manter dois alunos lá, nosso galardão será maior naquele dia. Glória a Deus. E o teatro, dia 23, ensaio do teatro, segunda-feira, às 23 horas, após o jogo. Ainda bem que vocês estão lendo aí, né? Depois, se alguém conseguir entender, vocês vão ver que eu não errei de feio, não. Já não. Bom, então, dia 23/6, após o jogo, às 19 horas, o ensaio do coral aqui. Que jogo? De mulheres também nessa quinta-feira às 8. Quinta-feira às 8. Falei coral? Glória a Deus. É que eu estou em espírito, irmãos. Teatro. Isso. De repente, teatro faz um coral ali, né? De momento, né? Deve ser. Que jogo que vai ter segunda-feira? Ah, bom. Por que vocês não fazem durante o jogo? Queria ver a fé, né? Eu não viria. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar sobre dons. Mas eu queria falar sobre o que é dom? O dom, o curso de mulheres, não, o culto de mulheres não é dom, mas próxima quinta-feira o culto de mulheres. Aqui não me deram o recado, ela não me avisou, acabei esquecendo de novo, tá vendo? Então,
nesta próxima quinta-feira. Irmão, esse negócio de esquecer, eu não sei. Alguém conhece um bom médico para isso? Porque a coisa aqui está ficando meio grave. Tudo começou há uns... esquecer. Tudo começou um belo dia 15 de setembro, acho que é 1 ano, 2 anos atrás, né? E lá em casa, por favor, se vocês esperarem que eu lembre do aniversário de vocês, eu vou dizer por que vocês cobram. Era dia 11 de setembro, 15 de setembro. Eram umas 11 horas, estava no meu trabalho, de repente eu recebo uma ligação da Lília. Pai, hoje é aniversário da mãe, não esquece. Eu falei, nossa, é mesmo. Eu falei, bom, eu falei para ela, vou fazer de conta que esqueci, que eu estou planejando uma surpresa. Ah, então tá bom. Vamos. Aí, quando era mais tarde um pouco, eram umas quase 5 horas da tarde, outro telefonema de uma amiga lá em São Paulo. Oh, né, tudo bem, deixa eu falar com o aniversariante. Falei, nossa! Falei, ainda bem que você lembrou, porque eu já tinha esquecido de novo. Aí passei para ela, claro, quando ela pegou o telefone, ela falou, ela já esqueceu, nem lembrava mais, né? Então, queridos, por favor, quando você fizer aniversário, liga para mim 3 vezes para me estar orando por você, tá? Glória a Deus. Queria falar sobre um dom descrito em Mateus, capítulo 1, verso 15. Falar sobre um dom que ninguém quer. Um dom que ninguém quer, ou seja, a grande maioria rejeita. Mas ele é de fundamental importância quando nós nos damos conta. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, eu falei, Marcos, vocês agora aqui estão enrolando. Marcos capítulo 1, verso 15. Então, fala para Mateus sair daí, que ele não tem nada a ver com isso, não. É a vez dele. Por que ele é fominha? Marcos capítulo 1. Verso 14, vai. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tão tremendo, Pai, que quando nós nos ajuntamos nesse lugar, e a Tua presença se manifesta, a nossa carne treme, os nossos olhos lacrimejam, devido a esse contato contigo. É o Senhor que nos faz realmente nos viajar em espírito, Senhor, tocar em Ti, tocar nas coisas sobrenaturais dos céus. Ó Deus amado, poder vivenciar, por um instante que for, mas a Tua presença nos leva aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, por esta reunião aqui maravilhosa, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque de uma maneira tremenda, maravilhosa, como só o Senhor sabe fazer, o Senhor nos junta neste lugar, como um só coração, para Te bendizer. Pai amado, glorifico ao Senhor, por todos os que estão aqui, pelas famílias que estão aqui representadas, pela Tua igreja nesta cidade, Pai. Ó Deus, que todos eles nesta noite possam estar sentindo o mesmo que nós aqui, a gloriosa presença do Teu Espírito Santo, que manifesta em nós de uma maneira maravilhosa, e nos faz cantar, nos faz exaltar, nos faz, Senhor, tocar em Ti, Pai. Deus amado, e agora, diante da Tua palavra, ó Deus amado, que ela venha trabalhar no nosso coração mais uma vez. Deus, que ela cumpra o propósito pela qual ela foi enviada, Senhor. Nos preparar, nos conduzir à Tua presença, na semelhança de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai. Te louvamos por essa hora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Qual é o dom que vocês acham que está aqui nesse texto? Pescadores, mas não era esse não. É o arrependimento. Arrependei-vos. Por que dom? Porque é um presente. Arrependimento é algo que
Todos nós devemos ter em mão esse instrumento, esta ferramenta. Porque, queridos, vou repetir mais uma vez uma coisa que a gente tem dito aqui. O teu destino, o teu futuro é ser semelhante a Jesus. O propósito pelo qual Deus te abençoa e Ele te fez promessa, é porque no coração dEle, você tem que ser semelhante a Jesus. Ele não tem outro destino para você. Ele não tem outro propósito para você. Nenhum outro. Tudo que você tem é dele. Porque você não tem nada. Alguém tem alguma coisa aqui? Você não tem nada. Já falamos aqui um domingo desses, né? Você não tem nada. Tudo é dele. Tudo foi feito por meio dele. E tudo vai para ele. Então, querendo você ou não, você está sendo preparado, você está sendo programado, foi projetado com o único propósito. Deus quer filhos, e filhos semelhantes a Jesus. Deus não quer pessoas abençoadas. Deus não quer pessoas curadas. Deus quer filhos. Deus não quer servos. Ele quer filhos. Por quê? Por que Deus quer filhos? Porque existe uma única coisa que você tem. Só existe uma única coisa que você tem, que Deus não tem. E que Ele não pode ter. Ele só vai ter se você entregar para Ele. O que é? Coração. Deus só tem o seu coração se você o entregar para Ele. Se você não o entregar, Ele não tem. Ele pode te abençoar. Ele vai te cobrir de bênçãos. Mas Ele não vai possuir o seu amor. Você não vai amá-lo. Você pode até gostar dele. Até dizer que o conhece. Mas ele não terá seu coração se você não o entregar. E só existe uma maneira da gente entregar o coração para Jesus. Só existe uma maneira. É quando nos arrependemos de quem nós somos, do que fizemos, do que planejamos. E esse arrependimento nos traz pesar. E aí entendemos que sem Ele nada nós somos e a lugar algum vamos. Daí a razão pela qual eu entrego a minha vida a Ele. Porque o arrependimento me mostra que eu não sou nada. Que eu não por mais inteligente que eu seja, por mais bem-sucedido que eu seja, o meu destino é morrer. O meu destino é descer à sepultura. E se eu desço à sepultura sem Deus, eu vou ter a segunda morte. E isso é o destino de toda a humanidade. O destino de todo ser humano é nascer e morrer. Como, quando, mas é o destino. Ou alguém aqui vai ficar para a semente? Então é o destino. Um dia a gente vai. Hoje, ou amanhã, ou depois. Eu só não gosto de fazer culto fúnebre, essas coisas não é comigo não. Então, eu espero que por muitos e muitos anos alguém aqui se mantenha como semente. Mas é o destino. E Deus, por causa de quê que o homem morre? Por causa do pecado. E esse pecado oculto e de várias maneiras nas nossas vidas, de formas diferentes, de cores diferentes, de maneiras diferentes, ele atua sempre. Quando nós nos convertemos, arrependemos de que somos pecadores, nos convertemos ao Senhor Jesus, aí nós somos salvos da condenação eterna. E salvos também do poder do pecado. Mas continuamos com tendência ao pecado. E vamos continuar pecando. Fomos justificados. Fomos regenerados. Naquela primeira vez que eu me converti, que eu me arrependi, que eu vi que eu estava indo para o inferno, que a minha vida era uma porcaria, que a minha vida não valia nada, que tudo que havia em mim era uma porcaria, criado em cima de porcaria, com destino a ser uma porcaria.
E quando eu vi que essa era a minha vida, que cheirava mal, eu falei, Jesus, o Senhor veio para me dar vida, e a vida que eu tenho não é vida. Eu preciso de vida. E só o Senhor pode me dar vida. Então, por favor, me perdoa por tudo aquilo que eu já fiz de errado, que eu continuo fazendo. E foi num dia como esse, há mais de 30 anos, que eu entreguei meu coração ao Senhor Jesus. E de lá para cá, a minha vida mudou. Muita coisa mudou. Obrigado. Mas eu continuei na tendência do pecado, eu continuei fracassando, eu continuei errando, eu continuei tomando atitudes erradas, eu continuei tendo pensamentos errados. E qual era a minha função aí? De novo, arrepender-vos, porque o reino de Deus é chegado. E nós temos uma ideia, quando falamos em arrependimento, aqui nós vamos lembrar daquele dia. Estava ouvindo uma história esses dias, hilária. Diz que teve uma morte de um marginal, um traficante, um dependente químico, um traficante, um ladrão, um homicida, enfim. E não sei se vocês sabem, mas quando morre uma pessoa dessa, os comparsas, alguém, o pessoal vai lá para fazer a despedida, né? Eu lembro que eu fui em isso há muito tempo atrás, e era impressionante. Tinha um lugar assim que eu fui passar lá para ver o camarada. Quando passei no meio do pessoal, lá, dá licença, cheguei lá do outro lado, e aí, mano, tudo bem? Porque a coisa... estava acendendo tudo ali mesmo, né? Então eu cheguei do outro lado, e no velório desse camarada, convidaram um pastor para fazer o velório. Esse pastor levanta e diz, eu dou graças a Deus, porque quando esse moço tinha 9 anos de idade, eu o batizei, e com certeza ele está lá no céu. Eu fiquei pensando, como é que aquela turma dali sai depois de uma dessa? Falou, mano, o caminho que nós estamos é bom. Se aquele camarada foi para o céu, quem não vai? Porque ele foi batizado com 9 anos. O que esse pastor fez? Salvou o camarada sem a graça de Deus. Isso é possível? Pastor, mas ele não podia ter sido salvo do jeito que morreu? Eu não sei. Essa coisa de julgar, tem crente que acha que crente não deve julgar. É engraçado. O mesmo texto que Jesus fala, não julgueis para não ser julgados, porque né? Ele fala sobre os frutos. E vocês conhecem o fruto pela... Você conhece a árvore pelos frutos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É possível um pé de rosa dar abacaxi? Isso é contrário à natureza, não é? É possível um cristão continuar na condição de pecador e continuar pecando? Isso também não seria contrário à natureza? Aquele que está em Cristo é as coisas antigas e tudo. Se eu continuo na mesma natureza, só porque eu vim a uma igreja, frequento os cultos, fui batizado, continuo do mesmo jeito, e os meus frutos mostram que eu simplesmente tomei um banho de piscina num dia de calor e foi bom. Eu pergunto, houve uma mudança? A Bíblia diz, aquele que pecava, não peques mais. Mas se eu continuo na prática do pecado, não houve uma mudança, não houve uma regeneração, não houve uma transformação de vida. Porque quando há uma transformação de vida, quando há uma mudança de paradigma, quando há uma mudança de estratégia de vida, quando eu peco, eu sei que pequei. E o meu caminho, o meu propósito é me arrepender. Porque quando eu não arrependo, esse pecado vai se acumulando. E um abismo chama...
Por isso, arrependei-vos. Quando a Bíblia fala arrependei-vos, não foi no dia da minha conversão, em 17 de junho de 1979. Aquele meu arrependimento foi para a salvação. Hoje o meu arrependimento é de consagração, é de vida com Deus, é de destino. O meu destino é ser semelhante a Cristo. E o pecado vai sempre ser um problema na minha vida, vai ser sempre uma luta. Quando nós trabalhamos aqui nas reuniões de quarta-feira, com a dependência química, a gente ensina uma coisa muito clara para as pessoas. Não existe ex-viciado. Não existe. Ele vai ser sempre um dependente em tratamento. Conhecemos irmãos que passou muito tempo nisso, quando se converte, conversar com eles, é uma luta diária. Ele tem que estar evitando lugares, pessoas, ele tem que estar evitando gestos, ele tem que estar evitando palavras. Por quê? Porque aquilo é uma luta diária. Ele sabe que se demole, ele vai cair de novo. E com o pecado não é diferente. Quando a nossa tendência para o mal, ela está ali diariamente, você já levanta com ela. O homem velho não está morto, ele está deitado. E basta alguma coisa para que ele se levante. E se deixarmos, ele toma posse do homem novo. O que Jesus nos ensina sobre arrepender-vos, porque o reino de Deus é chegado, sempre. Como é que eu vou me arrepender? Eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas. E eu tenho um monte. De A a Z, só eu tenho. Então, quando eu estou orando, quando eu estou intercedendo, quando eu estou, que nem essa presença de Deus maravilhosa aqui, que é bom estar, tem que falar, Senhor, quem sou eu para estar desfrutando disso? É maravilhoso demais. Eu não merecia estar aqui. Aí eu glorifico a Deus pela misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. E se nós estamos aqui, queridos, com toda certeza, é porque Ele te ama muito. Ele foi a teu encontro. E com braço forte te arrancou de onde você estava, para te colocar, tirar das trevas e te colocar na luz. E poder anunciar ao mundo das trevas, esta é minha. E o que te mantém aí é o braço forte dele. O que te mantém onde você está é o braço forte dele. Eu lembro de uma das maiores pregações, segundo os teólogos, uma das maiores pregações feitas até hoje. Ela de Charles Spurgeon. Foi feita em 1700 alguma coisa, 1600 alguma coisa. Essa pregação chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu tenho a transcrição desta pregação, mas eu queria ouvi-lo. E naquela época, não sei se vocês sabem, os pregadores não faziam assim que nem eu, não errava, né? As datas, essas coisas todas. E também não ficava assim, era tudo lido, né? Eles escreviam e liam. Enquanto ele ia lendo esta mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que as pessoas naquela igreja, que não eram muitas pessoas, era uma base de umas 30 pessoas mais ou menos, aquelas pessoas se agarravam às cadeiras e choravam. Agarravam aos pilares do templo e choravam, com medo. E alguns gritavam que estava vendo um buraco se abrir, e eles estavam ali seguros, tão somente pela graça de Deus. Só lia cadenciado. Por quê? Porque se Deus levar em consideração os nossos méritos, se pesar na balança os nossos feitos, que lado que vai pesar mais? Só uma pergunta, por exemplo. Quantos de vocês, ao deitarem à noite, ou quando for deitar, né, à noite,
você põe a mão na consciência e diz: Deus, obrigado pelo dia que você me deu, porque tudo eu sei, que se não fosse o Senhor, eu não estaria deitando em paz hoje. Quantos conseguem, ao estar orando, falar: Senhor, hoje não foi um dia bom. E não foi um dia bom, Senhor, porque eu pequei. Eu falei alto, eu gritei, eu impus o que eu queria sobre qualquer argumento, eu fui pretensioso, eu fui egoísta, eu agi desta forma, eu briguei lá com o gerente do banco, com a gente, o pessoal da fila. Senhor, eu coloquei o carro onde não devia, passei o farol vermelho. Alguém fala assim: mas pastor, o que tem isso? O que tem? Isso é o quê? Inflação. Inflação é infração. Inflação é infração. Infração é crime. Crime é pecado. Achamos que pecado, né? Crente tem mania besta de achar que pecado é beber, fumar, dormir, adulterar. Estacionou o carro na vaga lá de idoso também é pecado, irmão. Hein? Não é idoso? Eu fui parar o carro aqui esses dias, aqui a placa de idoso, mas eu olhei e falei assim: bom, não estou tão idoso assim, né? Então. Ser idoso só tem uma vantagem, queridos. É só experiência. E quando usa bem, senão. Ônibus de graça. Tem alguns privilégios na fila. Mas o pecado aí, então, de perto nos rodeia. E arrependimento nos mostra. E outra coisa interessante é que quando nós arrependemos, nós damos frutos. A Bíblia fala sobre frutos dignos de arrependimento. E tem alguns frutos que são características de pessoas arrependidas sempre. Lá em Mateus capítulo 5, por favor. Enquanto você está abrindo, lá em Mateus 5, ligando ou passando o dedo aí. Quando nós queremos mover os céus, o que acontece? Só existe uma coisa, uma única coisa que faz festa no céu. É o pecador que se arrepende. Você sabe qual é pouco dia desse, conversando com o pastor a respeito, ele está falando sobre discipulado na igreja dele. E ele queria dizer para mim qual era a razão que ele ia fazer discipulado na igreja. Ele disse que ele ia fazer discipulado na igreja dele pelo seguinte: porque na igreja dele se convertia 10 pessoas e saía 8. Se convertia 15, saía 16. Se convertia 20, saía 23. Ou se convertia 20, saía 19. Então ele queria fazer discipulado que era para... Eu falei: irmão, eu acho que o problema não está no discipulado aí não. O problema está no que você está pregando. Ou você acha que uma pessoa se converte quando você diz assim: quem quer receber Jesus no coração? Quem não quer? Você faz aquela pregação bonita, fala das, né, das coisas todas, conta um testemunho marcante, né? De que você foi atropelado por um caminhão pesando 300 toneladas a 190 km por hora, nada te aconteceu. Aí você pergunta: quem quer aceitar Jesus no coração? Mas quando você diz para o camarada: arrependei-vos e crede no Evangelho, aí essa pessoa vai receber Jesus não só no coração, mas no corpo inteiro. Aí essas pessoas marcarão presença. Por quê? Porque elas se converteram. Quando a gente faz oração para as pessoas receber Jesus no coração, elas vão e vêm, por quê? Ninguém falou do seu pecado que levaria ela para o inferno. Esses dias falando com o relojoeiro lá, que eu sempre vou lá, e a gente conversa um pouco, e ele chega para mim: ô pastor, esses dias ele brincou comigo e falou assim: escuta, essa moda de casamento gay, você vai fazer lá na sua igreja também? Brinquei com ele, porque você quer, né? Mas eu estava falando justamente sobre isso. Quando ele falou sobre isso, foi uma coisa, eu falei assim: sabe por que isso acontece? Porque o mundo está posto no maligno. O diabo reina neste mundo. É por isso que está tudo desse jeito. É por isso que na sua casa pode virar as coisas, é por isso que na minha, se não tomar cuidado, vira, é por isso que as famílias estão acabando, é por isso. Porque o pecado entrou no mundo de tal forma
que agora tudo é bonito, tudo é interessante. E quando você confronta isso, que você é preconceituoso. Falou, camarada, Deus vê bem as coisas. E sabe. E falei, a Bíblia dá um nome para isso, chama pecado. E falei, se você souber o que é pecado, é a única coisa que te separa você de Deus. Aí ele falou assim, não, tá bom, para, outro dia a gente conversa. Porque ele não deixa a gente falar, né? Aí ele vem com outros temas lá, mas foi bom. Mateus capítulo 5. Nós vamos ver aqui uma lista de frutos que não só a nós, mas cabia perfeitamente, se você procurar, cabe perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus. Capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se e assentou-se. Aproximou-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados, porque deles é? Bem-aventurados que? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os? Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome? Porque eles serão fartos. Bem-aventurados os? Porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os? Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os? Porque deles é o reino dos céus. Esses são frutos de pessoas arrependidas. São frutos de pessoas arrependidas. São frutos de filhos de Deus. Quando Jesus diz essas coisas, não é só para enfeitar a coisa, não, porque é assim. E quando você não ver frutos, quando você não dar frutos, alguma coisa está faltando na sua área de arrependimento. Porque quando nós não arrependemos dos nossos erros, nós nos tornamos arrogantes. E quando nós nos tornamos arrogantes, tem frutos que nós não vamos produzir. Porque a árvore está apodrecendo. E uma árvore podre não nasce nada. Agora, queridos, quando tiverem te caluniando, agora, parênteses aqui. Irmão, se você não consegue se arrepender, você não vai ser forte o suficiente para receber calúnia. Você não será forte o suficiente para ser maltratado. Tem gente que fica de bico porque você passa e não cumprimenta. Já pensou se um dia essa pessoa for caluniada? O que ela vai fazer então? Se esbofetearem ela, se falar para ela, olha, você é crente, senhor, está preso. O que aquela pessoa faz? Depressão pura, né? Ou quebra tudo. Quando Jesus fala sobre os vencedores, são daqueles que vencem todas as coisas, inclusive essas. Quando as pessoas... Tem gente que não gosta de receber crítica. Queridos, ministério sem crítica não é ministério. Sabe por quê? Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Se você estiver fazendo coisas com projeto, com perspectiva de reino de Deus, e for criticado por isso, continue. Porque com certeza quem está te criticando não faz absolutamente nada. Reparem vocês, quando você ouve críticas, primeiro queira saber quem é que está fazendo. E depois por que está fazendo. E você vai ver que ela não é digna de crédito. Porque quem está fazendo alguma coisa não tem tempo para ficar criticando ninguém. Quem está com visão de reino, quem está com projeto de reino, querido, passa por cima de todas as coisas. Passa por cima. Aí porque os frutos aparecem. Tem frutos. E quando você dá frutos, Jesus vem até você para recolhê-los todos sempre. Agora, aquela que não dá fruto, é cortada e lançada? Todos nós somos uma árvore. Todos nós. Todos nós somos como árvores. Algumas têm umas folhas bonitas. Outras, assim, nem tanto, né? Outros não têm folha, assim, estão num outono constante. Mas não importa, dá fruto. O que importa é fruto.
E qual é o propósito do fruto? Perpetuar a espécie. O propósito da banana, além de ser a melhor fruta do mundo, mas o propósito dela é gerar outra bananeira, para que continue dando frutos. O propósito da macieira é que haja outras macieiras. Por isso que o propósito do fruto é dar vida, é fazer florescer, é continuar, é perpetuar a espécie. Por isso fruto. Por isso que filho chama de fruto. O fruto do vosso ventre é amém. Por quê? Porque o propósito é perpetuar a espécie. E quando você começa a frutificar, o fruto que você dá é para edificação, perpetuação da espécie. Uns consolam, outros choram juntos, uns têm misericórdia, outros dirigem, outros profetizam, outros ensinam, outros pregam, outros admoestam, outros carregam, outros puxam. E é assim que o reino de Deus é feito, para que todos cheguem lá. Mas tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. E quando você não se arrepende, o seu coração endurece. Você já, como o pastor César pregou lá em São Paulo, que quando Paulo fala de menino a respeito dos dons do amor, 1 Coríntios 13, ele diz uma coisa muito bem. O que difere uma criança de um adulto? Uma criança só pede. Criança escolhe quem perdoar. Né? O infantil escolhe a quem perdoar. O adulto perdoa qualquer um, porque é adulto. Cresceu. É do adulto que se espera as coisas, não dos infantis, não das crianças. Eu não estou falando de crianças de idade. Paulo fala sobre maturidade espiritual, níveis espirituais. E tem muitos ainda que estão num nível muito baixo de espírito. É quando Paulo fala, mas você só tem que receber leite. Não pode pegar uma feijoada ainda. Tem que ficar falando com vocês ainda a respeito de batismo, tem que estar falando a respeito de dons, tem que estar falando... Não dá para entrar em assuntos mais profundos, porque não vão entender. E por que não consegue entender? Porque o fruto mostra que não cresceu. A árvore ainda está pequenininha. Quando se fala em oração, não consegue. Quando se fala em leitura da Bíblia, é um sono tremendo. Quando se fala em perdão, aí que o negócio não vai mesmo. O arrependimento nos mostra a nossa maturidade. E arrepender não é fácil, porque é só para adultos. Arrependimento é só para quem é maduro, que sabe que sem o Senhor Jesus ele não é nada. E que se errou hoje, amanhã ele vai estar de pé de novo. Porque grande é o seu Deus para o levantar. Ele sabe disso. E continua na marcha. Por isso que, quando Jesus fala a respeito das bem-aventuranças, ele está falando de pessoas com níveis. O pobre de espírito aqui não é aquele coitadinho, não. Sabe? Eu vejo pessoas na televisão falando sobre pessoas que não conseguem alguma coisa, que às vezes cede e faz, mas é pobre de espírito. Ele nem sabe o que fala aqui, que é pobre de espírito. Ele nem sabe o que é espírito. É só uma palavra simplesmente jogada a lenha. O que é pobre de espírito que Jesus se refere aqui? É aqueles que dizem, sendo fraco, eu sou forte. É aquele que sujeita todas as coisas em Cristo Jesus. Sujeita. Ser pobre de espírito aí, não é ser mirrado na fé. Coitadinho, gente. Não é. Jesus não mostrou nada de coitadinho, que ninguém aqui é coitadinho, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aí os que choram, o que significa os que choram? Eu te me perdi. Eu pedi ela em namoro, ela não quis. Não passei no vestibular. É desses assim, não? Que são aqueles que choram?
chora em favor dos outros, sente a dor dos outros, que intercede. Interceder, não é? Senhor, abençoa o César aqui agora em nome do Senhor Jesus. Isso não é intercessão. O que é intercessão? Se colocar no lugar dele. Eu posso orar por vocês, é uma coisa. Interceder por vocês é outra coisa. É como oração e clamor. É como oração como oração e clamor. O clamor é desespero. É uma oração, é um ato de desespero. É uma coisa do Senhor, socorre-me agora, Pai. O barco está afundando. Ninguém vai lá, o barco afundando, dobra o joelho. Pai amado, se santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seria assim? Não, clamor é no momento do desespero. É o momento da tribulação, é clamor. Ali não se ora na tribulação. Tribulação você clama. E de pulmão. Não dá para clamar em espírito, nem em pensamento. Você está lá, o trem vem vindo aqui, você... Clamor. É diferente da oração. É diferente da intercessão. Então, quando você vai interceder por alguém, você precisa ser forte. Você precisa saber chorar com os que choram e rir com os que riem. Se não conseguir fazer isso, não será intercessor. Intercessor não é aquela pessoa que fica orando muito tempo. Não é a pessoa que pega uma lista de oração, o Senhor abençoa esse, abençoa o pregado aqui, abençoa não sei o que, o missionário não sei aonde. Isso é oração, isso não é intercessão. Intercessão você só pega quando você sente o drama da coisa. Né? Ontem mesmo eu estive com um amigo, um irmão amigo, que a situação dele está meio difícil, ele corre o risco de ser preso por calúnias. Né? Quando ele me falou isso ontem, eu fiquei assim meio... Sabe quando você fica atordoado? É como que se alguém, a pessoa mais íntima que você ama, chega para você e diz, eu estou com câncer. E tem 3 dias de vida. Não dói? Quando ele me falou, meu irmão, eu estou com um processo, coisa está feia, eu posso pegar 3 meses de cadeia. Por coisas que eu não fiz. E eu sei que ele não fez. Dá para orar por uma pessoa dessa ou dá para interceder? Então, os frutos são reconhecidos. E mesmo que as pessoas não veem, Deus vem. Por que muitas pessoas parece que têm um contato direto com Deus? Você viu que tem pessoas que quando ela ora, parece que as coisas acontecem? Vai ver a vida dessa pessoa. É uma pessoa que frequentemente está diante de Deus chorando pelos seus próprios pecados. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? O segredo de Davi estava no arrependimento. Quando ele pecava, o homem se acabava. E Deus e a Bíblia chamam do homem segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia as suas fraquezas. Nós somos fracos, queridos. A nossa grande virtude é reconhecer que somos fracos. Mas sinta-se sempre, na presença desse mundo, sinta-se forte sempre. Você só é fraco diante do teu Deus. Mas de resto, você é mais que vitorioso. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Às vezes a gente gostaria de trazer uma palavra de motivação para a igreja, mas eu vejo como toda a palavra de Deus ela é motivadora. Essa, por exemplo, quando eu estava preparando ela, para mim foi muito importante, muito mesmo. Porque tem horas e tem dias que às vezes a gente passa e simplesmente agradece a Deus. Isso é bom, temos que fazer isso. Mas tem hora que a gente não tem uma conversa séria com Ele. Aquela conversa de amigo para amigo, de pai para filho. E fala assim, Senhor, sabe, eu sei que eu poderia estar fazendo muitas coisas, mas não estou. Eu sei que eu perdi um dia hoje. E eu poderia estar, quem sabe, orando por alguém. Poderia estar
quem sabe aqui tentando alcançar o meu vizinho, tentando fazer alguma coisa realmente útil que te agradasse, mas eu não consegui. Então, Senhor, perdoa-me, perdoa a minha negligência, perdoa por não reconhecer, Pai, que tudo que eu tenho é teu. Me perdoa por não reconhecer que sem o Senhor a minha vida é nada, e que para que eu tenha vida em abundância, eu preciso sempre da tua presença. E, ó Deus, eu sei que as minhas falhas e os meus pecados muitas vezes me distanciam do Senhor. Às vezes me dá um sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. E diante disso eu não consigo falar com o Senhor. Porque eu acho que eu não estou espiritualmente preparado. Mas, Senhor, para Ti não existe essas coisas. O Senhor me vê como eu sou, triste, alegre, chateado, com raiva, com ódio. O Senhor me vê. E nada eu posso Te ocultar. Só me dê graças, Pai, para poder conversar com o Senhor e apresentar os meus pecados um por um. E pedir forças para que o Senhor, para que eu possa resisti-lo. Deus, me dê paciência no trânsito. Me dê paciência com os filhos. Senhor, me dê paciência no trabalho, quando as coisas não dão certo. Me ensina a ter esperança, Pai. Quando o dia não foi bom. E poder dizer que no outro dia será melhor, porque o Senhor vai estar comigo. E eu não vou esquecer de andar com o Senhor no dia seguinte. Senhor, me perdoa, porque eu só te procuro quando preciso. Eu não falo com o Senhor quando eu estou alegre para compartilhar a minha alegria. Eu não te procuro, Senhor, para compartilhar os meus sonhos e desejos, porque eu acho que o dinheiro vai comprar. Porque quando eu quero trocar de carro, Senhor, eu só sei que só tenho que guardar dinheiro e trocar de lá e pegar o outro. Mas não devo satisfação nenhuma ao Senhor. Mas se por um acaso alguma coisa acontecer, aí eu vou te buscar. Deus, me perdoa. Me perdoa quando eu acho que o Senhor só me ouve quando as coisas não estão bem. Eu esqueço que o Senhor vê tudo. Eu esqueço que o Senhor está em mim. E que o Senhor assiste tudo de camarote. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, quando, como marido, eu não honro a minha esposa, não a respeito. E quando o que ela tem para falar para mim não interessa, porque afinal de contas, é eu que sei das coisas, é eu que faço as coisas. Deus, me perdoa como pai, que eu não sei ouvir os filhos. Acho que só eu tenho razão. E que eles são apenas filhos, não são seres que têm sentimentos, que quer compartilhar também o que pensa. Senhor, me perdoa como esposa, quando meu marido chega cansado e eu quero jogar todas as coisas em cima dele e achar que ele tem que me ouvir, não respeitando o seu cansaço, não respeitando o dia difícil que ele pode ter tido. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa que como adorador, eu não estou na tua casa nos horários combinados. Eu frequentemente atraso porque, afinal de contas, a minha vida é mais importante que um momento com o Senhor. Me perdoa que por quando coisas torpes, ó Deus, coisas insignificantes, eu perco um momento de reunião como esta, como igreja, porque eu acho que não vale a pena, porque afinal de contas, o que eu vou ver na televisão ou com os amigos é muito mais importante que o Senhor. Eu não lhe devo a mínima atenção, porque afinal de contas, é momentos que eu tenho com os amigos, um momento que eu tenho com os colegas, um momento que eu tenho lá na televisão, ou no jogo, ou na novela, seja qual for. Ah, Senhor, não dá para perder aquilo. Afinal de contas, o Senhor eu encontro todo dia, mas aquilo não dá. Porque na minha lista de prioridades, às vezes o Senhor é segundo. Mas quando eu estou aflito, eu não tenho para onde ir, Senhor, é só a tua mão que me socorre. Pai, ajuda-me na minha incredulidade, de saber que eu poderia fazer, poderia ser e poderia estar em melhores condições. Então somente ajuda a reconhecer os meus erros, que não são poucos, Pai, mas me ajuda a encará-los eles um por um, apresentar ao Senhor como uma oferta queimada, Pai, queimada mesmo, e dizer: Pai, ajuda-me a vencer isso.
Ajuda-me no dia seguinte a vencer outra coisa, Pai. Porque eu sei que o Senhor quer. O Senhor quer um filho segundo Jesus Cristo, Pai. E me dê forças para que eu não te decepcione. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.